Mari! Bem-vindos aqui a mais uma live pontualmente ao meio-dia e hoje neste domingo. E eu vim falar com vocês sobre um tema que é bem pertinente, que são tarefas domésticas. Normalmente, galera aí, conheço bastante gente que gosta de fazer as faxinas no sábado, na sexta-feira, pra domingo descansar, né? Minha mãe nunca deixava a gente fazer faxina no domingo. Então, hoje eu trouxe pra vocês um pouquinho de vocabulário sobre essas tarefas e alguns pontos que eu quero até conversar com vocês aqui na live mesmo, porque depois eu vou fazer um post sobre isso, tá? Pra vocês poderem visualizar e salvarem, pra vocês poderem acessar quando vocês precisarem, tá? Então, logo mais à tarde esse post tá saindo. Mas aqui hoje eu queria tratar de algumas questões, né, pontuais, que é mais interessante falar pra vocês. E também a questão de pronúncia, né, que é legal vocês saberem também. Então, uma coisa complementa a outra, tá? Bom, gente, e antes de qualquer coisa, eu só quero deixar avisado pra vocês que vai acontecer uma coisa muito bacana na segunda-feira, às 9 horas da noite, dia 5, que é a minha Masterclass, onde eu vou ensinar a vocês como você pode já falar inglês logo da sua primeira aula, né? Porque às vezes a gente acha que falar inglês vai demorar, assim, dias e dias, mas com o método certo você já consegue montar frases e conseguir se comunicar tranquilamente, assim, uma coisa bem simples, uma coisa bem normal, uma coisa bem do seu dia a dia, mas que você já consegue transpor isso em inglês ali. Então você já vai conseguir falar sobre algumas coisas que você gosta, que você come, são coisas importantes, né? Afinal, isso define bastante quem você é. Então nessa Masterclass você vai ter essa surpresa aí, que é você poder realmente aprender algumas coisas que vão te ajudar a montar as suas frases e você vai conseguir fazer ali algumas coisas que você vai conseguir falar ali, algumas coisas, e vai ser bem bacana. Bom, gente, então, só deixando avisado pra vocês, a Masterclass acontece no dia 5, tá? Agora, semana que vem, na segunda-feira, às 9 horas da noite. Vai ser na plataforma do YouTube, e já aproveitando, você também pode me seguir lá no YouTube pra você ver todas as lives, mais vídeos sobre conteúdo, pra você aprender inglês. E vai ser muito legal. Então, se você tiver aí, o link tá na bio, tá bom? Tanto pra inscrição da Masterclass. Então, se você quiser se inscrever lá, você coloca tudo certinho na página. Você encontra o link na bio do meu Instagram. E aí, você se inscreve. E pra receber também um material exclusivo, pra você poder fazer a aula, participar lá. E realmente saber ali, aprender uma coisa bacana no comecinho ali, pra você já poder falar algumas coisas em inglês, que você vai ver que é muito bacana. Logo na primeira aula você já está falando algumas coisas, é bem gostoso. Dá uma sensação muito, muito boa. Então, Masterclass, dia 5 às 21 horas. Então, eu espero vocês lá. Não esqueçam de fazer a inscrição. Bom, gente, então vamos conversar um pouquinho sobre tarefas domésticas hoje, tá? Então, eu separei algumas tarefas comuns aqui, tá? São coisas que eu, inclusive, perguntei pra vocês na caixinha de perguntas que eu deixei já faz algum tempo. Sobre tarefas que vocês não gostavam de fazer na casa de vocês. Então, tarefas, assim, que você tem que fazer, porque é uma coisa que não tem jeito, mas que você não gostava muito, né? Porque, geralmente, essas palavras que a gente não gosta muito, elas são as que mais se fixam na nossa cabeça. E por que eu escolhi tarefas domésticas? Porque assim, gente, como eu falo pra vocês, o inglês ele precisa ser útil. Então, o inglês, pra sair um pouquinho só da teoria, só de um monte de palavra, um monte de regra gramatical, sem motivo nenhum, é importante que você pegue essa regra, você pegue essas palavras e você coloque num contexto real da sua vida. E quanto mais perto essas palavras, esse vocabulário, ele fica perto da sua rotina, do seu cotidiano, mais fácil você vai conseguir assimilar aquilo, guardar aquelas informações com você. E tarefas domésticas, por exemplo, é uma coisa que você tem que fazer com certa frequência, né? Quem nunca precisou ali fazer faxina em casa, né? Então, são coisas que a gente tem que fazer semanalmente. Então, a gente sempre vai estar em contato com isso. E eu gosto de falar pra vocês assim, quando você estiver lá, de repente, fazendo uma tarefa no seu dia de faxina, você olha para aquilo e você pensa que aquela coisa agora tem dois nomes, né? Um em português e um em inglês. Isso é muito legal, sabe? É uma sensação boa porque você consegue fazer a troca e começar vagarosamente, treinar a sua mente para pensar realmente em inglês. Porque muita gente pergunta, né? Fala, nossa, mas como é que eu penso em inglês? Não tem uma fórmula mágica, isso é uma coisa que você pratica, você vai treinando a sua cabeça para realmente acessar aquela informação. E uma coisa que eu faço até hoje é realmente enxergar o mundo à minha volta em outro idioma. Então, eu sei que tudo que eu encosto, tudo que eu vejo, tem mais de um nome, às vezes dois ou mais, né? Então, eu tento buscar
essa informação em inglês sempre que eu posso pra poder estar sempre ali, sabe? Aprendendo novas palavras, utilizando as que eu já sei, ou algumas novas que a gente sempre tá aprendendo coisa nova. Então, essa é uma dica que eu passo pra vocês aí que estão aprendendo realmente. Então, usem essas coisas, vocês aprenderem essas palavras, depois com um post pra vocês realmente reforçarem isso, usem isso no dia de vocês, sabe? Tá lá fazendo faxina? Pensa em inglês, o que você tá fazendo, qual é essa ação, entende? Pra você ir fortificando cada vez mais essa informação na sua cabeça e ela ficar de fácil acesso. Você vai ver que depois de um tempo, você para de ter que pensar, fazer isso conscientemente, você começa a fazer sem ter que pensar para fazer. Eu sei que parece um pouco louco, a gente até pode fazer uma outra live sobre esse assunto, porque é um assunto realmente muito maluco, mas é que é legal, sabe? Quando eu tô falando aqui com vocês, eu não tô pensando conscientemente pra formar todas as palavras, coisa que pra falar inglês eu preciso fazer. Mas chega um momento depois que você treinou bastante, que você estudou bastante, que você já tem você tá sempre usando as coisas que você tá aprendendo, você para de ter que ficar pensando conscientemente nessa troca, você faz isso mais automático. Então é bem legal, sabe? É uma sensação muito, muito boa quando você chega nesse ponto. E não é assim tão absurdo, viu, gente? É uma coisa que você com prática consegue fazer sem problema nenhum. Então, esse é o motivo pelo qual eu trouxe pra vocês esse tema, porque é um tema bem legal, são palavras bem úteis e que você vai fazer sempre. Então, aí você pode usar com regularidade. Bom, gente, então vamos lá. Primeiro de tudo, tarefas domésticas. A gente vai começar esse vocabulário com household chores. Household chores. Household, então a gente vai usar ele na situação de doméstica e chores para tarefas, tá? Essa palavra chores, eu até deixei no título aqui da live, se vocês derem uma olhadinha, ela escreve de um jeito meio estranho pra gente. Automático você bater o olho e falar chores ou alguma outra coisa do tipo. Só que é chores mesmo, é com esse som de ch, tá? Chores. Então, pode pronunciar sem medo desse jeito mesmo. Que a gente acha que sempre tá errado, né? Mas não, essa vez é estranho mesmo e tá certo. Bom, gente, então a primeira household chore que eu separei pra vocês é cook. Cook. Essa aqui é importante porque sem comida a gente não vive e cook significa cozinhar. Então, de repente, você tá lá vai fazer uma comida, então a sua tarefa é cook, cozinhar. Bom, a próxima, gente, é o que a gente tem que fazer depois que a gente cozinha e depois que a gente come também, que é você lavar a louça. Essa é o terror de muita gente, tem aquela regra sempre. Quem não cozinha, né, então quem não cook, precisa lavar a louça. Então a gente tem que fazer essa divisão, porque eu acho muito certo isso. Quem cozinha não lava a louça, quem lava a louça não cozinha e ok, todo mundo fica feliz, né? Pra gente falar lavar a louça, a gente tem dois jeitos, tá? O mais comum é esse aqui, do the dishes. Do the dishes. Não tem uma tradução literal que faça muito sentido aqui, tá? Porque se você traduzir, assim, vai ficar fazer as louças, não faz sentido. Mas o que acontece? A gente usa o do muito pra fazer, pra falar, pra montar essas expressões. Então, não tem que fazer sentido na tradução realmente, porque isso é uma questão do idioma, então não tenta traduzir. É interessante que você saiba só que do the dishes é realmente lavar a louça, tá? Não tem tradução ao pé da letra essa frase. E a gente usa o do, gente, bastante, tá? E geralmente não tem uma tradução que faça muito sentido pra gente. Então nós precisamos entender o que significa, não traduzir. Porque se traduzir você vai ficar meio tipo, é confuso, tá bom? Um outro jeito que você também pode falar é wash the dishes. Wash the dishes. Sem problema nenhum. Os dois são a mesma coisa, só que wash the dishes. Você vê como eu tenho que fazer uma movimentação bem absurda pra fazer isso? Minha boca tem que abrir, wash the dishes. O som é o mesmo, muito perto. Você fica meio assim, é meio cacofônico fazer isso. Você pode usar, não tem problema nenhum se você quiser treinar. Eu acho meio um trava-língua, então eu acho bacana. Mas é mais comum, inclusive, você usar as pessoas falando, ouvir as pessoas falando do the dishes. Por conta da praticidade, realmente, e por ser mais comum. Mas os dois são certos e você pode usar os dois. Beleza. Então, isso acontece, viu, gente? Tem várias tarefas, várias frases que você tem dois jeitos de usar. O do tá enfiado lá em algum momento e tem um outro jeito com outro verbo que você pode usar também. Os dois estão certos, só que normalmente a gente opta pelo que as pessoas, né, nativas usam mais. Mas assim, gente, a minha opinião é, se a palavra tá lá, você usa ela, tá? Não tem essa, não use isso, use aquilo. Ok, tem palavras que cabem melhor, mas a minha ideia é a seguinte, se a palavra existe, não está ofendendo ninguém, por que você não vai usar, sabe? Obviamente tem palavras melhores do que as outras em contextos, mas eu acho meio chato, sabe?
Só uma pausa. O pessoal demoniza muito a palavra very. Sabe? De falar assim, não fale very, fale outra coisa. Mas até um corretor que às vezes eu uso pra poder, quando eu escrevo textos muito longos, né, pra ver se tá tudo certinho, todas as palavras escritas certinhas, eu vejo lá que sempre que eu escrevo very, ele quer que eu troque a palavra por alguma outra coisa. Mas às vezes o very fica mais fácil da pessoa entender, sabe? Às vezes você tem que saber com quem você tá conversando também. Você não pode usar palavras muito complicadas pra uma pessoa que, sabe, ela talvez não vai saber aquilo. Não faz sentido. A comunicação não vai ficar clara, você não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é se comunicar com uma pessoa claramente. Então eu acho que a comunicação ela tem que ser assertiva, você tem que conseguir passar o que você quer e a pessoa para quem você tá falando tem que te entender. Isso é fundamental. E às vezes você usando palavras mais simples, que elas são do cotidiano, é muito mais fácil das pessoas fazerem isso, sabe? Então eu não acho muito legal falar assim, não use essa palavra, use essa. Porque às vezes tem umas palavras muito absurdas que quase ninguém nem conhece, sabe? É igual palavra assim, por exemplo, esdrúxulo. É uma palavra esquisita, não é todo mundo que sabe o que significa. Aí você fala isso pra ninguém te entender, sabe? Não faz muito sentido. Então, não tem problema nenhum você saber também, tá? Você pode aprender porque é maravilhoso. Quanto mais vocabulário você ganha, mais você consegue se comunicar. Mas eu também acho que a gente não pode sair demonizando palavras por aí, tá? A não ser que elas ofendam alguém. Aí, nesse caso, você para de usar. Mas aí, são casos específicos. Beleza, gente. Só parei pra falar isso porque foi uma coisa que eu vi outro dia que eu fiquei um pouco assim, sabe? Eu queria desabafar com vocês. Enfim, vamos continuar aqui. Nós temos uma outra tarefa, que é a tarefa mop the floor. Mop the floor. Essa palavra nada mais é do que passar, sabe, esfregar o chão, passar pano, normalmente com aquele rodo, sabe? A gente até usa, né, um rodo assim que chama mop, né? A gente usa também, o nome dele é mop. Então a gente até usa em português também. É bem comum isso acontecer. E, gente, deixa eu só dar uma paradinha aqui pra falar uma coisa pra vocês. Se vocês estão curtindo essa live, estão achando o assunto interessante, compartilha com alguém que você acha que vai se interessar também. Alguém que pode gostar da live, conhecer mais. Então, me ajuda bastante a divulgar o meu trabalho. E é também a pessoa que vai receber isso de aprender várias coisas legais. Então, se você puder fazer isso pra mim, eu vou ficar muito feliz e agradecer muito. Então, fica a dica aí nessa setinha, que eu não sei como chamar isso, é tipo um aviãozinho, né? Nesse aviãozinho que tem logo aqui embaixo. Agradeço bastante. Bom, gente, então, como eu disse pra vocês, mop the floor. Floor, então, é o chão mesmo, e mop é esfregar, né? O ato de você esfregar algo. E como eu disse, a gente usa a palavra mop pra até os esfregões que a gente tem no Brasil. Tem bastante desse tipo, então a gente usa também. Beleza, gente, vamos fazer a próxima, então. Uma outra tarefa que muita gente não gosta e a sua mãe briga muito com você quando você era criança, provavelmente ela fazia isso, que é make the bed. Make the bed. Essa é uma tarefa que, gente, quando eu era criança eu não gostava muito, mas hoje eu acho tão gostoso fazer a cama, tá? Arrumar, sabe? Então, make the bed nada mais é do que você arrumar a sua cama, ajeitar a sua cama ali do jeitinho certo, botar as coisas no lugar, e é isso. E essa é uma tarefa bem tranquila, né, que a gente faz bastante. Bom, uma outra tarefa é essa daqui também, que tem bastante gente que não gosta de fazer, que é do the laundry. Do the laundry. Então, essa aqui é uma tarefa que as pessoas às vezes não gostam muito de fazer, embora seja só colocar a roupa na máquina, mas é meio chatinho às vezes, né? Especialmente o pós dela. Então do the laundry, que é lavar a roupa, tá? Lavar a roupa. Novamente, se você reparar, nós usamos o do como o verbo que a gente usa ali pra mostrar pra gente que é ação. Não faz sentido a tradução, tá? Não adianta traduzir porque não vai fazer sentido. O que você tem que fazer aqui é entender. Então, quando você quiser falar sobre o ato de lavar a roupa ou pôr a roupa pra lavar, você pode usar do the laundry. Belezura? Muito bem, gente. A última, e essa aqui é a que essa aqui a pessoa odeia. Não conheço ninguém que gosta de fazer isso, mas e também, na minha opinião, é uma das mais difíceis de pronunciar também, né? Então, ela já é chata de fazer e chata de falar também. Que é a do the ironing. Do the ironing. Esta aqui é passar roupa, então passar coisas a ferro, né? Tipo, no caso, a gente passa roupa. Novamente, você repara aí o do como não uma tradução literal, porém uma expressão, então do the ironing. E se você reparar bem na pronúncia dessa palavra, a gente fala bastante do Iron Man. Só que a gente vai e fala Iron Man. E a gente fala isso e quando a gente escuta Iron Man.
Porque a gente repete tanto isso que quando a gente escuta o que a gente fala. Só que se você parar realmente para escutar a pronúncia correta e pronunciar do jeito realmente certinho, a pronúncia ela é diferente, ela não é o que a gente tá falando. A gente fala iron, iron. Não é, esse O é como se ele não existisse iron. Então não é fechado iron, é iron. Entende? Vocês conseguem perceber a diferença? Então, iron não é assim que fala. Iron é assim que fala. Existe uma diferença. Repete isso pra você e repete várias vezes. Depois você escuta ou o filme, né, que tem do Homem de Ferro, ou alguma outra música, alguma coisa que fale essa palavra e vê o que você entende. Porque é muito engraçado, gente. Tem muita palavra que a gente acaba falando errado por muito tempo. E quando a gente escuta essa palavra em algum filme, em alguma música, a gente escuta do jeitinho que a gente pronuncia, mesmo estando errado. Porque a gente vicia naquele som e a gente escuta aquilo. Só que quando a gente para pra estudar e realmente seguir lá a fonética, prestar atenção na pronúncia, você fala assim, nossa, mas não tá certo isso, né? Aí você começa a perceber que você falou, acabou falando errado e aí você escuta também de outro jeito. Então é uma loucura, gente, é uma loucura mesmo, tá? Esse negócio aí de o que você fala, você escuta. Então, presta bem atenção na palavra iron, ok? Que é ferro, né, no caso. Então, Iron Man, não Iron Man. Cuidado com isso, beleza? Então, essa última tarefa aqui é do the ironing. Ou seja, passar a ferro, né? Passar roupa ali no caso. Então, como eu disse pra vocês, nós usamos de novo o do. Não tem uma tradução literal, é só um jeito mesmo da gente expressar a tarefa que a gente quer. E é isso, gente. Então, basicamente, essas foram as tarefas que eu trouxe pra vocês aqui hoje, com algumas questões ali de pronúncia, de como a gente faz. Eu vou fazer um post pra vocês salvarem esse post e terem sempre na mão de vocês essas informações. E se você achou legal a live, então compartilha com alguma pessoa que você conhece, com alguém que você acha que vai se interessar com isso. E realmente siga a dica de quando você estiver lá fazendo essas tarefas, você realmente pensar nessas palavras, sabe? Porque são coisas que a gente faz sempre. E para você desenvolver esse pensamento menos consciente do inglês, essa coisa que é mais natural, você tem que fazer o processo consciente primeiro, que é você pensar para fazer. Então tá lá esfregando o chão, lembra? Mop the floor. Está lá lavando louça? Do the dishes ou wash the dishes. Então, faz isso, sabe? Pensa nisso, pega essa ideia, tenta reproduzir e aí você pode sempre assistir nessa live novamente, porque ela vai ficar salva, eu vou salvar, eu vou tentar que ela fique salva do jeito certo dessa vez e também vou fazer o post pra vocês. E, gente, só recapitulando uma última coisa, não esqueçam que no dia 5 a gente vai ter uma masterclass maravilhosa pra vocês, onde vocês vão conhecer algumas regras gramaticais, algumas palavras, e eu vou ensinar vocês a conseguir sair da sua primeira aula já montando e falando frases em inglês. Realmente coisas que você gosta, que você come, que você bebe. Então vão ser coisas bem interessantes, coisas muito úteis pro seu dia a dia de descrição pra você conseguir fazer ali algumas frases e você vai perceber que sim, é possível. A cada aula você vai conseguir fazer isso. Muito bem, então a cada aula você vai conseguir fazer mais e mais frases e já conseguir sair falando aí algumas coisas. Então, fica a dica pra vocês, Masterclass no dia 5, na segunda-feira, 5 de julho, uma segunda-feira, às 9 horas da noite. Vai ser lá no YouTube. Se você quiser, o link tá na bio pra inscrição, então se inscreve lá. E também já aproveita e me segue no YouTube também, pra você não perder os meus vídeos, as minhas lives que ficaram salvas lá, pra você conhecer mais, pra você aprender mais inglês e tirar suas dúvidas. Gente, agradeço muito pela participação de vocês, de todo mundo que entrou aqui, fico muito feliz mesmo. E então a gente se fala amanhã na nossa próxima live, pontualmente ao meio-dia. Qualquer dúvida, me deixem saber para que eu possa tirar para vocês. Um beijo, galera, muito obrigada e eu vejo vocês amanhã. See you!